E para você que acha que os governos de vocês, não tanto vocês, que nem o tal do Lula ladrão ou Bolsa Bosta que tem aí, ou qualquer outro, nós vamos ver aqui a matéria, como eles fazem da cara, principalmente dos mais pobres e dos mais necessitados, né? Aqui no site do Olhar Digital tem uma proposta aqui muito tentadora, né? Dá 20 mil reais para você aqui. Só é você ser otário o suficiente para aceitar ser infectado pelo coronavírus, né? Aqui eles não explicam que você simplesmente pode morrer por causa da infecção. Eles vão testar aqui, vamos descer aqui embaixo e falar um pouco da matéria e depois mostrar nossa opinião, né? De acordo com o site aqui do Ken Mary Bill Enterprises, é um centro de busca de tratamento mais eficaz para a cura da doença, né? Eles vão pegar alguns voluntários e dar cerca de um pouco mais de 21 mil reais para quem topar ser cobaia do laboratório, né? Que simplificando é isso aqui mesmo. Vamos ver o que diz aqui, ó. Você estaria disposto a ser infectado com o coronavírus e ser pago por isso em prol de um bem maior? Esse bem maior aqui é a mesma coisa que a China fez com aquela cidade inteira, que praticamente o que a China disse é que para o bem do mundo eles iam eliminar a população daquela cidade. Eles falaram em outras palavras, mas que o sentido, o significado quer dizer essa mesma coisa. É uma coisa extremamente aberradora, né? Para quem acha que... E o pior, que tem várias pesquisas já mostrando que esse vírus do coronavírus foi criado propositalmente pelo governo chinês, né? Em parceria com as biolabs do Pentágono, que são provavelmente dos Estados Unidos, para as pessoas que acham que essas empresas, esses ricões mesmo, disputam, mas a disputa só fica na política e em alguns jornais, e outras pessoas que acreditam neles, né? Porque todos eles, mais de 99%, são mentiras ou meias verdades, que são as piores coisas que existem na humanidade. Não é a mentira, é a meia verdade que confunde, ilude, faz o pessoal se dividir, ficar uns contra os outros, né? Vamos ver aqui a informação, continuando, né? O laboratório de Londres está à procura de 24 voluntários para injetar o coronavírus. O objetivo é testar a eficácia de uma vacina em desenvolvimento. Aí vamos continuar aqui, vocês já vão ver que eles já tinham outras vacinas para testes, né? Desculpem. Os participantes que aceitarem o desafio nada, isso aqui é aceitar ser cobaia. Aqui a pessoa pode correr o risco muito alto de morrer muito mais que pegando coronavírus na rua de uma pessoa para outra, né? Porque aqui eles vão fazer experimento com a pessoa, com vários testes, vários medicamentos experimentais que nunca foram testados, vão testar nessas pessoas, né? A chance de as pessoas morrerem ou ficarem com sequelas extremamente graves são altíssimas, mas aqui não conta, né? A pessoa vai ver o lado do dinheiro, como é que vai usar essa porcaria desse papel, estando morto, ou fora que pode infectar várias outras pessoas, né? Porque eles dizem que o período de incubação vão passar 14 dias incubados, em quarentena, um pouco mais, e se a porcaria desse vírus passar muito tempo incubado no corpo e mesmo assim ele tiver a transmissão de uma forma que esse vírus funciona como uma gripe. Se você renovar a gripe, quem me garante
que esse vírus não irá passar para outras pessoas, porque se encontra no sistema imunológico daquela pessoa, né? Aqui conseguir sobreviver. Então vamos continuar aqui, um pouco mais para frente na matéria. Os selecionados vão receber 2 doses mais fracas do vírus. Esse aqui é tal de o vírus amenizados, e nem eles falam que as pessoas que recebem vacina hoje em dia recebem doses de um vírus amenizado, ou seja, um vírus meio dopado, né, como de restaurar. E depois receberão vacinas tanto novas, presta atenção, como vacinas já existentes, tá certo? Depois disso ficarão em quarentena de 14 dias antes de testados novamente para verificar a eficácia do tratamento. Os resultados vão ajudar pesquisadores a se concentrarem nos tratamentos mais eficazes para acelerar a cura do Covid-19. O laboratório é apenas um dos 20 que estão na corrida global para encontrar uma vacina o mais rápido possível. As empresas de medicamentos podem ter uma ideia muito boa dentro de alguns meses, após o início de um estudo de vacina, trabalhando ou não, usando uma amostra tão pequena de pessoas, né? Afirmou Andrew Catchpole, principal cientista da pesquisa. Antes de sair injetando as cobaias, o teste espera a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido. Por mais rápido que se iniciem os testes, os especialistas concordam que é impossível que a vacina fique pronta a tempo de combater a atual epidemia. Mas aqui só analisando se a China, que vamos ver o comentário daqui a pouco dessas pessoas, mas se a China tiver realmente criado, né? Não vou aqui dizer que ela criou 100%, mas os indícios são fortes, não só dessas, como a gripe suína, a gripe da aviária que teve, né? H1N1, chikungunya, zika vírus, todos eles existem fortes suspeitas de criação dessas vacinas, dos vírus, e ninguém investiga isso, ninguém vai atrás, porque se existe a denúncia, não custa nada ir atrás e investigar, tá certo? Mas as pessoas só vão atrás, os ricões principalmente, só vão atrás daqueles que interessam a eles. E como vocês podem ver, de acordo por causa dessa tal epidemia, que entre aspas está se espalhando aí pelo mundo, né? Que uns falam que é fraquinha e outros falam que é uma grande epidemia, que nem está acontecendo na Itália, que foi divulgado nos primeiros dias que houveram 100 mortes e de um dia para o outro aumentou mais 200 mortes de uma vez lá na Itália, né? E existem denúncias também lá na China de que as pessoas que estavam morrendo eram principalmente crianças, pessoas com imunidade baixas e idosos, né? E geralmente os idosos, eles, de acordo com as denúncias, para não ter despesa ou trabalho com esse pessoal mais idosos, o pessoal acamado, esse pessoal assim, eles simplesmente pegam as pessoas e colocam dentro do saco plástico e colocam dentro de um forno de incineração, sai só a cinza do outro lado. É uma denúncia extremamente grave, e o pior é que vários setores do Brasil que vêm sendo privatizados estão sendo entregues a pessoas como esse governo chinês extremamente comunista,
controlador da população, né? Lá, para quem não sabe, uma informação do país para você falar ou denunciar alguma coisa assim, além de você ter uma chance enorme, quase 100% de ser pego, ser morto ou preso pelo governo, é muito difícil você fazer uma denúncia estando dentro da China, porque todo o sistema de mídia, comunicações, mensagens, tudo é extremamente controlado. Aí o que é que tem alguns chineses fazendo essas denúncias? Eles têm que contratar um plano de internet e dados via VPN, que contrata a internet de outro país, geralmente com números de outros países, né? Alguns familiares podem trazer um chip ou usar números digitais que nem existe hoje em dia, só para fazer essa denúncia, mas o governo é muito eficiente em pegar essas pessoas e rapidamente calá-las, né? Eliminar o que nem se diz a possibilidade. Desculpa aqui que a iluminação aqui nossa aqui é meio precária, é só uma lâmpada aqui iluminando embaixo do celular. Vamos continuar. Aqui vamos falar aqui sobre esse comentário, né, dessa pessoa aqui. Lembrando apenas que os cientistas não se responsabilizam pelas complicações que a pessoa venha a ter. Cada organismo reage de um jeito. Aí a pessoa morre e não usa o dinheiro. A outra da réplica da comentário que ela fez, né? Boa tarde, muito inteligente seu comentário. Os cientistas só querem fazer os testes para descobrir a vacina. Se a pessoa vier a morrer, de que vai adiantar o dinheiro, né? Os 20 mil. Penso que quem está aceitando está triste com a sua vida. Não vale a pena, porque se descobrirem como combater o vírus, o laboratório vai faturar bilhões, enquanto pagou tão pouco por uma vida. Aqui ela no comentário, né, explicou que os laboratórios vão lucrar milhões, bilhões. Mas no caso aqui já tem comentários de a tal da criação da vacina e que está saindo na própria mídia podre, né, que todo mundo conhece, que é a Rede Globo, a SBT, a Record, todas essas grandes mídias que são patrocinados pelos demônios chamados banqueiros, que todo esse esquema de corrupção em todos os países é por causa dessa porcaria, desse tal papel pintado que as pessoas tanto adoram mais do que Deus, que é o tal do dinheiro, que é uma porcaria que eles criam do nada, que não vale nada, e o valor do dinheiro é calculado pela dívida, ou seja, pelo que eles vão pegar em troca do papel, tá certo? Eles estão se tornando donos praticamente do mundo inteiro, essas grandes corporações, principalmente ligadas ao sistema financeiro mundial, que são o cabeça-chefe é o Banco BIS, que fica na Suíça, e ele se considera o banco central dos bancos centrais, ou seja, ele que implementa o que todos os bancos centrais do mundo devem ou não fazer. E as pessoas acham que seu país é independente um do outro, o governo do seu país é livre, quando na verdade não chega nem perto disso, porque abaixo do Banco BIS tem o Federal Reserve, que pertence a poucas pessoas, cerca de 3 a 5 pessoas que são donas do Federal Reserve, que é o banco que fabrica, entre aspas, né, todo o dinheiro em dólar do mundo. Ou seja, pessoas comuns, podem fabricar o tanto de dinheiro que quiserem para emprestarem para os governos. E esses governos ficarão devendo para eles
e em troca muitas vezes tem que entregar as empresas estatais para eles, arrecadação, imposto sobre imposto, e quando eles pegam mais dinheiro, cada vez vem aumentando esse ciclo de tomar o patrimônio e as riquezas inteiras do planeta, colocando na mão de cada vez menos pessoas, tá certo? E eles usam muitas corporações, são aliados a muitas corporações, ao sistema também de roubo muito grande, que é ligado às bolsas de valores, porque todo mundo aprendeu que na escola não pode ser diferente de um é igual a mas quando passa para a questão financeira, R$1 não é igual a $1, R$1 não é igual a um peso, R$1 não é igual a um euro. Esse é um esquema que eles montaram para os países de elite, onde fica a elite mundial, que usam a semi-elite como laranjas, que esses laranjas financiam os políticos, ou eles mesmos diretamente financiam os políticos para fazerem leis a seu favor e também fazerem forma de desviar a riqueza dos países e também desviar os próprios papéis pintados, que não valem nada, com o objetivo de tirar o desenvolvimento e não deixar com que as pessoas evoluam financeiramente para se tornarem independentes, sempre ficarem precisando ou necessitando deles. Aí tem pessoas que vai dizer, não, mas você está falando uma teoria da conspiração. Aí pois então nós vamos mostrar aqui. Você acha, me diga uma coisa, se o dólar subir, qual é o benefício? Uma pergunta aqui. Qual é o benefício que o dólar subindo traz para você aí que está assistindo? Você pode ir atrás e ver que se o dólar subir, praticamente todas as coisas que você compra, que é obrigatório a comprar, né, para a gente sobreviver, a gente tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, tem que comprar outros alimentos, tem que comprar roupa, tem que comprar uma moto, tem que comprar um carro para se locomover, tem que pagar um aluguel, tem que pagar energia, e tudo, quando o dólar sobe, tudo sobe. Ou seja, se você, vamos supor, em 1994 a 1998, o dólar tinha paridade com R$1, ou seja, $1 era igual a R$1. Você precisaria, para comprar uma coisa no exterior, no valor de $10, você só precisaria de R$10. Então, só aí você já vê. Hoje, se você fizer isso, você irá precisar de quase R$50 para comprar a mesma coisa que comprava com R$10, que era igual a $10. Então não tem um benefício. E mesmo quando o dólar baixa, ou quando o valor de mercado das ações, vamos supor que nem aconteceu agora com o petróleo, né, que teve uma perda de quase 30% do valor do barril de petróleo. E o que é que acontece? Não diminui nem um centavo no preço da gasolina, no preço do diesel e no preço dos derivados do petróleo, que são milhares de coisas diferentes. Chegam a ser milhões de coisas fabricadas, derivadas do petróleo. Não diminui nem um centavo, só aumenta o lucro das grandes corporações, das grandes empresas. A nossa Petrobras só em um único dia perdeu cerca de quase 90 bilhões de reais, e mesmo assim eles querem privatizar a empresa por poucos bilhões, sendo que só em um dia, em algumas ações que foi perdida só na parte do petróleo, a empresa perdeu 90 bilhões. Você imagina o valor incalculável dessa empresa, que não é só a questão do petróleo, tem a questão de todos os equipamentos, todas as coisas que são montadas, a tecnologia, que é a tecnologia mais evoluída do mundo para extração de petróleo, do Brasil. É o único país do mundo
que consegue tirar petróleo dentro do mar a mais de 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros. Um exemplo simples aí, para você ver como você é enganado. Um exemplo que nem agora, que o petróleo caiu, o valor do barril caiu, ou seja, caiu 30%. É a mesma coisa de você ir ali, você que vende, pega aí o seu milho da roça, vamos supor que um saco de milho vala R$100. No caso, se ele estivesse na bolsa, ele só ia valer 70. Ou seja, a pessoa que ia comprar não iria pagar mais os R$100, iria pagar só 70. É que nem você fosse no mercantil comprar R$100 também e agora só pagar 70, R$30 a menos. Então isso aí era para ser uma notícia boa para o brasileiro, mas esse desconto, esse benefício nunca acontece e nunca vai acontecer. Tanto se o valor das coisas baixarem, mesmo assim eles vão arrumar um jeito de aumentar. E se aumentar um pouquinho lá, questão de centavos em dólar, as coisas sobem um absurdo. Você pode pegar o exemplo aí, quando você for comprar aí um mercantil, agora quase todo mercantil vem o cupom fiscal ou a nota fiscal mostrando o valor do imposto, que chega a 30%. E se essa mercadoria tiver passado em 3 mãos, vindo de um fornecedor grande para um fornecedor médio, e desse fornecedor médio vir para o dono do mercantil onde você compra, estarão cobrando 3 vezes esse imposto, que será computado e acrescentado ao valor da mercadoria junto com os 3 lucros que o produtor tem que ter, o fornecedor maior tem que ter, o outro fornecedor menor tem que ter e ainda o comerciante tem que ter, né? Aí tudo isso é junto e quem paga essa conta é você aí que está do outro lado, você pobre. Enquanto a elite brasileira, os mais ricos do Brasil e principalmente os grandes exportadores, grandes acionistas da Bolsa de Valores e banqueiros são totalmente isentos de imposto, porque um pouquinho que o governo mostra lá que eles pagam, geram de imposto, eles recebem 10, 20 ou 50 vezes mais de incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? É ele pegar o dinheiro seu, do povo, e entregar para essas empresas, dizendo que é para gerar empregos, para gerar mais tecnologia, mais investimentos, pegar dinheiro seu do pobre e entregar para os ricos. Essa é a forma simples. Cadê que o governo vem aí de cidade em cidade entregando incentivo fiscal ou ajudando a pagar salário para contratar mais empregados nas pequenas cidades, né? Onde quem gera mais empregos são os pequenos empreendedores. Quanto maior a empresa, quanto maior a corporação, menos emprego ela gera a nível de quantidade por lucro que ela tem, né? Elas são hoje em dia quase totalmente automatizadas e também trabalham com inteligência artificial, que eliminam até mais de 90% dos empregos. Aqui no Brasil mesmo, para você que não acredita, se você vê nas grandes lavouras, os grandes exportadores que produzem para exportação, como soja, milho, entre outras coisas aí, você vê que praticamente não existe ninguém trabalhando. Algumas poucas pessoas e os tratores totalmente automatizados ou semi-automatizados, onde tem pessoas em uma sala, uma pessoa controlando 5 a 10 tratores e ninguém dirigindo, deixando de gerar milhares de empregos, porque só um trator daquele trabalha por 100 a 300 pessoas, tá certo? Então estão eliminando o emprego. E outra coisa grave que eles não contam é que tem muita gente aí fazendo faculdade para emprego no futuro que nem existe mais e outros que nem vão existir. E tem faculdades ganhando dinheiro já sabendo disso
que é uma coisa muito grave, e eles dizem que irão surgir novos empregos no futuro, mas isso não está acontecendo. A tecnologia está chegando e os empregos que estão sendo eliminados, as profissões, né? Nem os empregados, você demitir uma pessoa e colocar outra no lugar, o que está sendo eliminado são os empregos. Os empregos estão em extinção para as pessoas de classe média e pobre. Só estão sobrando alguns empregos para aquela elite privilegiada, principalmente ligado a órgãos políticos que recebem vantagens e desviam dinheiro da população em vantagem deles mesmos e principalmente daqueles que dão dinheiro para eles, que são os seus financiadores, né? Que esses financiadores que ficam com cerca de 99,99% do dinheiro que é desviado junto com os bancos e o sistema financeiro da Bolsa de Valores. Os políticos eles só ficam com as migalhas, que ainda para nós é muito, questão de milhões ou bilhões, mas o verdadeiro roubo, os verdadeiros ladrões, os verdadeiros vagabundos piores que tem na face da terra, estão por trás do tal mercado que você vê aí no jornal. Quando falar de mercado, são eles, a grande elite do mercado, não aqueles pequenos, classe média e baixa. Essa se lasca junto com a gente, que eles estão fazendo por onde derrubar quem é da classe média para se tornar igual aos outros cidadãos, voltar à estaca zero, viver dependentes deles em praticamente 100% das coisas, e eles ainda não deixam você crescer, que é para poder você ficar se humilhando a eles, ficar precisando do sistema, para ninguém derrubar esse sistema e eles se perpetuarem no poder. Isso é o que sempre aconteceu na história da humanidade, e do jeito que está é o que sempre vai acontecer, tá certo? A mesma coisa que os nazistas fizeram, a mesma coisa que também aqui no Brasil já aconteceu, o tempo da tal ditadura, que tem muita gente que fala que é bom, que eles perseguiam e matavam pessoas que não concordavam com o sistema, mesmo que não fosse só questão de partido político, né? Eles usam a desculpa, fala que os outros roubam, no caso hoje em dia do Bolsonaro, fala que o Lula rouba, que o Lula era ladrão, que o PT rouba, que tudo no PT era quadrilha, e eu também acredito que 99% realmente é, mas o que eles não falam é que não é só o PT que tem 99% de ladrões lá dentro, é todos os partidos hoje em dia. O único partido que eu já aqui dando uma pesquisada vi que foi o mais íntegro e que foi eliminado do mapa foi o partido do Dr. Enéas, que muita gente até hoje acredita que ele era como um louco, um lunático, mas era uma pessoa extremamente inteligente, que você vê que praticamente todas as denúncias que ele fez há praticamente 30 anos atrás, até há 30 anos atrás ou mais um pouco, vem se concretizando. O roubo da nação brasileira, e cada vez mais quem é pobre ficando mais pobre, passando mais necessidade, e alguns poucos que recebem alguns privilégios ficam babando político, né? E ficando uns contra os outros, defendendo esses políticos ladrões, que todos, para mim, principalmente do tempo da ditadura, que antes da ditadura ser implementada, mataram 3 presidentes ou candidatos a presidentes para implementar essa ditadura, com a desculpa que eles vão usar agora no dia 15, que é só para restabelecer a ordem, derrubar os ministros do STF, que realmente lá tem muito ladrão, mas não pode acabar com a instituição, tem que acabar com os ladrões. Todos os políticos, todos os ministros, todos os juízes, todas as pessoas que trabalham em setor público deveriam ser investigados todos os dias, para que não haja meio de deixar eles se corromperem. Mas aqui no Brasil é proibido você investigar essas pessoas, né?
Se quem não deve não tem, é para ser investigado todos os dias. Investigar Lula, investigar Bolsonaro, investigar os deputados tudinho, investigar os senadores tudinho, investigar os juízes tudinho, para ver se o que eles estão fazendo são certos. E investigar até aqueles que trabalham na própria polícia, no próprio exército, investigar desde o cabo mais pequeno ao maior, porque só assim o nosso Brasil vai ficar livre desse bando de ladrão e dessa corrupção, porque se for uma investigação feita baseada nos preceitos da auditoria cidadã, que ela investiga a dívida pública, já tem mostrado e provado junto com as próprias instituições brasileiras que a dívida pública é só um grande esquema criminoso de roubar dinheiro dos países para que não deixem eles se desenvolver, roubar o dinheiro e as riquezas principalmente dos países para deixar as pessoas na extrema pobreza, mendigando, morrendo na criminalidade, sem educação, sem saúde, sem desenvolvimento, como vem acontecendo no Brasil. Essas empresas que financiam os governos estão se tornando donas do mundo inteiro. Não donas só da coisa, mas até dono da questão de segurança nacional vem sendo entregue, privatizado para empresas, que é um crime a população inteira. Tanto quem vota em partido nem no outro não pode ser entregue segurança e riquezas do país para empresas privadas, porque esse patrimônio pertence ao povo, não a políticos, e não a empresas, e não a ninguém. Essas riquezas têm que ser distribuídas para cada cidadão, que nem um exemplo que acontece, um pequeno exemplo é que nem na Noruega, que o governo Dilma ainda comprou cerca de 5% de um lote de ações que foram vendidas, e com esses 5% o governo da Noruega divide o lucro com a população e distribui cerca de 27 mil dólares para cada cidadão da Noruega, onde é considerado o melhor IDH atualmente do mundo, ou seja, onde tem menos desigualdade, onde as pessoas vivem melhor, onde tem mais renda por pessoa, tá certo? Enquanto no Brasil é considerado o pior país do mundo em questão de renda aos mais pobres, um dos piores do mundo, e considerado empatado com o último na educação, ou seja, o pior país do mundo em questão de educação, dos piores do mundo em saúde, e o país onde os pobres pagam mais impostos na face da terra e onde os ricos, a elite mesmo, a elite da elite, não pagam nem um centavo de imposto e ainda recebe dinheiro do pobre em forma de incentivo fiscal, recebe o Bolsa Rico, que os fundos de pensões que compram títulos das empresas públicas, compram não, recebem, bem dizer, de graça, e ficam recebendo o lucro das estatais, das empresas públicas, dos bancos desviando dinheiro. Você me responde uma coisa: como o Lula roubava, os outros roubavam, por onde é feito essas transações? Quem faz essa transação de milhões de reais e até bilhões, essas transferências? As pessoas não têm como carregar numa mala. Isso é feito através das instituições financeiras, como os bancos Santander, Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco, entre outros, Esses bancos vêm perdendo cada vez mais clientes para esses bancos digitais que vêm surgindo, que nem o Nubank, e mesmo assim, com a perca de cerca de 30% dos clientes, os bancos a cada ano vêm batendo recorde de lucro, e também a receita que as pessoas colocam lá em uma forma de poupança ou investimento vem diminuindo a cada ano que as pessoas vêm depositando, guardando no banco, ou seja, o próprio investimento que o banco pode investir vem diminuindo, e mesmo assim o lucro vem aumentando. É algo que só mostra que não existe outra forma a não ser
desvio de dinheiro seu aí, desvio de dinheiro da população para encher os bolsos deles, né? Eles também são os principais chefes da quadrilha que sugam as riquezas dos países, junto com outro roubo grande que existe na Bolsa de Valores, que é o tal do swap cambial, que só de uma forma, só em um negócio só, existem 3 formas de o Brasil perder. Se o dólar subir, o Brasil perde. Se o dólar baixar, o Brasil perde. E se a pessoa se arrepender, o swap de arrependimento pegar o título de volta, o Brasil também perde. E só nesse meio criminoso existem 3 formas de o Brasil perder, só perder, não existe nenhuma forma de ganhar, só perder dinheiro e entregar para o mercado, para, entre aspas, eles ficarem calminhos. E outra forma também é o que está acontecendo muito, é as vendas das reservas internacionais, ou seja, a poupança que o governo tem em dólares em outros países, né? O governo vem torrando essas reservas internacionais para acalmar o mercado, dar dinheiro para os ricos ficar calminho e não desvalorizar as ações das estatais brasileiras. Essa é a verdade, tá certo? Eu não sou o dono da verdade, mas o que eu venho estudando mostra que todos os brasileiros, não só os brasileiros, mas grande parte da população do mundo vem sendo feito de trouxa e, de acordo com a minha pesquisa, a escravidão nunca foi extinta. A pior escravidão que existe no mundo é a escravidão de hoje, onde os seres humanos acham que estão livres, que estão defendendo um sistema que é extremamente escravizador. Antigamente, os escravos eram escravos e sabiam porque apanhavam, porque eram presos, porque eram trancados em uma sala. E hoje em dia, eles criaram um meio que você vive, entre aspas, livre, mas tudo que você produz, tudo que você faz é sugado por eles. E quando você morre, praticamente você tem entregado tudo. Antigamente você plantava, você colhia a sobra daquele alimento, ou seja, que você não conseguia nem consumir, você trocaria com outra pessoa em terras, em algum bem de utensílio, como por exemplo hoje em dia é que nem você trocasse vários sacos de grão de milho ou de outra coisa, calculando o valor e trocasse uma TV, e trocasse um carro, e trocasse uma moto. E hoje em dia eles usam papel que é para prender você e levar toda a sua riqueza de volta para onde veio, de onde veio, né? Que é a elite financeira mundial. Ou seja, é um ciclo sem fim, onde quem é pobre nunca pode prosperar se for trabalhando dignamente. Alguns pobres que melhoram de vida, tem cerca de mais de 80% deles que ficam ricos da noite para o dia, não é fazendo coisas, se corrompendo, sendo laranja de prefeituras, de governos, ou entrando na política, que é outro meio muito vantajoso para criminoso, por isso que lá está cheio, né? E não só na política, como em órgãos públicos, até na própria polícia não tem lugar melhor para as pessoas se esconderem do que nesses lugares, né? Na política, na polícia, advogados, ministros, juízes, todos eles têm gente boa, mas infelizmente, de acordo com as pesquisas e os estudos, a grande maioria, mais de 70 a 90% dos chefes, não dos trabalhadores normais, né, dos PMs comuns, dos policiais comuns, dos cabos do exército, mas os chefes dessas instituições, das estatais, entre outros órgãos públicos, quase todos, mais de 90%, são corruptos colocados lá já, né, que fazem parte desse esquema. Eu sugiro aí para você aí, que dê uma pesquisada e veja o documentário
sobre o assassino econômico, que é o que mostra um ex-agente da CIA, que é considerado uma das maiores polícias do mundo, né, de inteligência e secretas, que participou de derrubar 8 governos ao redor do mundo, com esse esquema que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. E bom também é dar uma analisada e ver o documentário sobre a dívida pública brasileira também. E outro documentário muito bom é A Distopia do Capital. E também você dá uma olhada no que é que acontece, que vem causando e gerando várias doenças nas pessoas, que as pessoas hoje em dia nem notam e elas mesmas se envenenam. Assista o documentário sobre o mundo segundo a Monsanto, tá certo? E vejam também o documentário que tem na Netflix sobre a T-Family, que é um documentário que mostra como esse esquema vem funcionando de políticos corruptos se aliando no mundo inteiro, e não só políticos, como os chefes de religiões e entre outros, e grandes corporações, tá certo? Vocês vão começar a juntar as peças e verão que nós fazemos parte de um grande circo e os palhaços somos todos nós, tá certo? Obrigado, boa noite a todos.